Amém, igreja. Boa noite. Graça e paz, meus irmãos. Eita, que o Senhor está botando fogo na igreja dele. Amém? Amém. Bem, pessoal, esse mês, como o pastor bem falou, a nossa igreja, ela vai bater em cima. Na verdade, Deus já vem batendo em cima da igreja no geral, não só do CCA, sobre avivamento / missões. Amém? Então, o avivamento, né, que é o tema desse mês. Esse mês vai ser o mês do avivamento, em nome de Jesus. Não só como tema, não só como um tema de uma pregação, de uma palavra, mas eu creio que vai ser, de fato, um avivamento. Um avivamento, o que é bem diferente de um mover, um instante, e a gente vai justamente falar sobre algumas diferenças em cima do que seja avivamento. Então, quando o pastor me desafiou a tratar desse tema, a nossa mente limitada, ela pensa logo no seguinte: não, isso aí é uma palavra para um pastor que gerencia uma igreja, né, ou um ministério grandioso. Mas o Espírito Santo, ele me corrigiu à medida que a gente foi estudando, que a gente foi se debruçando em cima do que seja avivamento. Na verdade, quando a gente pensa em avivamento, o que nos vem à cabeça, em termos bíblicos, é o quê? Pentecostes, não é? Então, a gente faz esse recorte, isola e limita a nossa visão como se for apenas nesse instante em que houve um avivamento, isso na Bíblia. A gente sabe que existiram avivamentos na história recente, País de Gales, África do Sul e outros locais pelo mundo afora. Mas quais são as características do que seja um avivamento? E a gente vai ver que na Bíblia, ao longo da Bíblia, assim, eu peguei alguns exemplos, na verdade, pelo tempo, a gente vai olhar aqui, vai se debruçar em cima de 3 situações em que a gente lê, relê, vários anos de crente e não se dá conta de que foram avivamentos. E olha que foi no Antigo Testamento. Então, uma característica primeira é o posicionamento e busca por fome e sede de Deus em momentos de frieza e afastamento dele. Então, todo avivamento, ele não parte quando um grupo de crentes, uma nação, uma igreja, eles já estão cheios do Espírito. Não. Normalmente, parte do ponto em que a igreja ou aquela localidade, aquele ajuntamento de irmãos ali, está frio, está longe de Deus, está distante do Senhor. E nesses 3 exemplos que a gente vai ver hoje, a gente vai perceber justamente isso, que esses avivamentos, eles partiram de situações em que a igreja, ela estava afastada do Senhor. Uma outra característica fala o seguinte, que para ser avivamento, tem que ser uma visitação especial da presença do Espírito Santo. Aí você vai me perguntar assim: ora, eu tenho meu tempo com Deus, meu tempo a sós, e o Espírito Santo está ali, todos os dias, na leitura da palavra, no louvor, enfim. Só que a gente sabe que o Espírito Santo habita em você, habita naqueles que creram, né, no Senhor Jesus, mas a gente está falando de visitação especial, né? E muitas das vezes, essas visitações especiais, elas são confundidas não somente com momentos ali meramente emocionais, mas até com moveres mesmo do Espírito, né? O Espírito Santo, ele move num dado momento de louvor a igreja dele, mas aquilo ali não necessariamente é um avivamento. Uma outra característica para que seja classificado como um avivamento de fato, é a capacitação
e a impulsão a transmitir o fogo a outros. Segundo John Wesley, se você queimar, outros aparecerão para ver o fogo. Então é algo que contagia, não é algo num salão, não é algo numa casa, simplesmente num pequeno grupo, onde não vá sair daquilo ali, daquele espaço. Não. Aquilo ali vai impulsionar, vai capacitar você, que é o Espírito Santo quem nos capacita para tudo que a gente faça para a obra. Então você vai capacitar-se, você vai queimar de maneira que você vai querer transbordar, vai querer transmitir, e as outras pessoas vão ser atraídas por esse queimar, né? Outro ponto, conversões. Tem que haver conversão, não há avivamento onde não haja conversão. Então, se nós pesquisarmos, se nós lermos, se nós observarmos, de fato, haverão conversões em todo fenômeno de avivamento que aconteça, né? Então, como eu falei, não é algo limitado a um grupo, onde você, mesmo com a presença, mesmo se aquebrantando, mesmo se derramando em lágrimas aos pés do Senhor, mas se não houver conversões, se não houver o exemplo que vai arrastar outras pessoas, se não for aquela situação em que as pessoas de fora, elas vão ver a luz de Cristo, do Espírito Santo em você, então não é caracterizado também como um avivamento. Transformação de vidas, né? E aqui eu coloquei o seguinte: transformação, ela é bem diferente de melhora, né? Mudança, na verdade, ela é muito diferente de uma simples melhora. Então, se a gente der um exemplo aqui, por exemplo, né, aqui de uma crise de coluna, né? Eu já tive uma crise forte de coluna, certa vez, só que tem problemas que são problemas crônicos. Então você vai se medicar ali com analgésico, aquilo ali vai aliviar a sua dor, mas a raiz do problema, ela vai ser mantida. Então, houve uma melhora, mas não houve uma mudança, não houve uma cura. Então, transformação de vida é muito mais mesmo, do que uma simples melhora, né? Talvez as pequenas melhoras, e muitas das vezes elas vão fazer parte do processo de conversão e de transformação da vida de alguém, mas ela não se limita a uma grande, uma virada de chave mesmo. Impacto social, né? Foi uma coisa aqui, um ponto que eu achei muito interessante. E, assim, a gente sabe que muitos daqui gostam, inclusive eu, de conversar sobre política, observar o cenário, quem são os atores políticos, voltar-se, né, até ideologicamente para o candidato X no lugar do candidato Y. Mas, como cristão, você não pode depositar uma confiança de transformação do mundo em cima de homens, ou seja, em cima da política. A gente não pode depositar a nossa confiança em cima de pessoas, em especial aquelas que não têm vida alguma com o Senhor, né? Você está dizendo que crente não pode se envolver com política. Não, não é isso que eu estou falando. Estrategicamente, nós temos que estar inseridos nas várias camadas da sociedade, né? E a política é uma delas, até para que a gente evite certos projetos e não deixe a coisa correr solta para o diabo, né? Assim, deixar ele vencer de mão beijada certos cenários, certas situações. O Senhor, Ele lhe coloca você no seu trabalho secular, você na própria política, para ser luz, para ser diferente. Mas nós sabemos que não é o homem que vai mudar, né? Aquela velha esperança que muitos de nós, quando crianças, isso aí é colocado em nós. Não, né? Quando eu era pequeno falava-se, a criança é o futuro do Brasil, né? Eu acho que uma geração anterior, o pessoal que nasceu nos anos 70, também ouvia isso, 60 a mesma coisa. Não são os homens que vão transformar uma nação, não é a força humana, não é a mente humana, de forma alguma. Porque, vejam só, se vocês pensarem no seguinte,
o quanto a gente evoluiu ao longo do tempo em termos filosóficos, em termos de ciência, né? Em termos de entendimento, de compreensão da psique humana. E, em tese, não era para acontecer mais guerra, não era para acontecer mais homicídio. Se você for olhar sob uma ótica humana, natural, né, do muito que se evoluiu, desde que o homem, lá ele era um homem caçador, passou a ser um homem coletor, né, e a tecnologia avançou ao longo de milhares e milhares de anos, nós éramos para ser um planeta totalmente civilizado, né? Então, para vocês verem que, do mesmo jeito, o pecado, na verdade, o pecado só está aumentando mais e mais, mais e mais, mais e mais, né? E isso é bíblico. Para nós que lemos a palavra de Deus, a gente não se surpreende com boa parte das coisas que vem acontecendo, né? Então, a iniquidade está aumentando, a tendência é aumentar, mesmo com muita tecnologia, mesmo com muita ciência, né? Então, isso é mais uma prova de que o homem, ele não tem a capacidade de mudar todo o contexto. E a gente crê que, na segunda vinda do Senhor, né, céu e terra se unirão, Ele vai estabelecer o reino dEle, e aí sim, a gente vai ter o mundo, o que se fala de mundo perfeito. Amém? Você crê nisso? Amém. Diga um amém bem forte aí, viu? Eu creio. Mudanças do indivíduo ao coletivo, né? Então, o avivamento, ele ocorre do individual para o coletivo, né? Então, eu até brinquei na anotação e coloquei, do CPF ao CNPJ. Então, é mais uma característica para que seja um avivamento de fato. Renovo do nosso amor para com o Pai. No avivamento, mais uma vez, não é só aquele momento de mover, de aquebrantamento. Você renova o seu amor por Deus, a sua fome e sede pelo Senhor, a sua busca. Na verdade, a gente vai ver aqui o seguinte, que o avivamento começa com servos de Deus que buscam ao Senhor, que confessam pecados, não só individualmente, mas de uma maneira coletiva. Há um aquebrantamento de coração para que haja o espaço, né, para que hajam as condições ideais do avivamento. E o próximo ponto, que tem a ver com o que eu li anteriormente, né, o que eu passei aqui anteriormente. Valorização como cristãos daquilo que deve ser valorizado, ou seja, uma vida com Deus, uma vida com o Senhor. Ah, mas eu sou crente, eu valorizo isso. Será mesmo, a começar por mim, que eu estou valorizando esse tempo, essa vida com Deus? Porque, vejam bem, a partir do momento que o ser humano ele foi expulso do Éden, a gente precisou de fé, né? Aplicar fé, para tentar reconectar, né, a aliança entre o homem e Deus. Na verdade, por si só, é impossível, né? E para isso que Jesus veio, para que a gente restabelecesse essa aliança. Enquanto isso, enquanto carne, né, com esse corpo, com essa carne que o Senhor nos deu, a nossa tendência é uma tendência estritamente sensorial, estritamente a depender de motivações sociais, motivações biológicas, né, dentro daquilo do que a gente vê, do que a gente raciocina, do que a gente sente, né, e carreira, profissão, pessoas, prazeres da carne diversos, né, do mais simples ao mais complexo. Isso é a carne. Nós temos essa tendência. E toda hora a gente, como crente, a gente tem que estar aquele beliscão mesmo. Ei, cara, acorda. O que tu está vendo aqui é muito limitado, né? O brasileiro vive em média 76 anos. O que são 76 anos diante da eternidade com o Senhor? Toda hora a gente tem que estar lembrando, se beliscando, né? Acorda. Então, no avivamento, essa valorização, ela é fortalecida, né? A valorização de estar com o Senhor das coisas dos céus, né? Das coisas do reino. E aí é como eu falei, não é apenas um mover, né? É uma forte presença, ou até um ambiente emocionado.
E eu vou dar um exemplo aqui de algo que foi um mover aqui no CCA, né? E nossa igreja é uma igreja bíblica, é uma igreja que anda com o Senhor. E não sei se vocês lembram, aqui, os mais antigos, do prédio anterior, que era lá perto ali do Palpombo, né? Um prédio menor e tudo. Os mais antigões aqui, os dinossauros vão lembrar. E toda terça era dia de Tadel. E certa vez teve o louvor, né? Todo o roteiro normal, padrão. Só que nesse dia específico, eu me lembro muito bem, isso aqui ficou marcado, que houve um mover tão grande do Espírito Santo, mas tão grande, que não houve palavra, né? A gente ficou louvando o Espírito Santo, ó, movendo ali a gente aquebrantado, joelho no chão, e a palavra foi esquecida, não teve palavra, foi adoração, foi louvor, foi um mover tremendo, né? Mas não foi o quê? Não foi um avivamento. Foi um momento especial, foi um momento muito bom, muito gostoso, porém não pode ser caracterizado como um avivamento conforme essas características que eu listei aqui. Amém? Ah, André, você falou que além de Pentecostes, tem outras passagens da Bíblia que falam, na verdade, de contextos onde houve avivamentos fora Pentecostes. Eu queria que você abrisse, né, e a gente vai para o primeiro exemplo aqui, no livro de Êxodo, capítulo 3. E aí a gente vai ler do 7 ao 10. Livro de Êxodo 3, do 7 ao 10. Só tentando resumir aqui esse contexto, o povo hebreu, os israelitas estavam no Egito já há vários séculos, né? E sendo escravizados, sendo extremamente maltratados por Faraó. E aí chega uma hora que você está distante do Senhor, você está distante do Pai, você não tem mais comunhão com Ele, e você é oprimido, né? É um pisoteio, né, pastor? Pisoteio ali. Ali foi de fato um pisoteio, literalmente quase um pisoteio ali, né? De Israel. E, na verdade, do faraó em cima de Israel. E aí Israel clama pelo Salvador, por aquele que iria tirar, né? Na verdade, o Senhor envia Moisés para tirar o seu povo do Egito. E aqui no capítulo 7, Moisés já exilado, ele tinha matado lá o egípcio para defender o hebreu, né? Ele encontra aquela sarça ardente, o Senhor naquele instante, ele se faz presente ali e começa a falar com Moisés. E disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, e terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém? Então, nós sabemos o que aconteceu depois. Deu tudo certo, porque o Senhor conduziu Moisés, o Senhor conduziu o seu povo e o retirou do Egito. Para teólogos, para autores, para estudiosos, esse foi um avivamento. Ele é caracterizado como, sim, um avivamento. Foi um mover do Espírito de Deus que fez, né, que gerou uma mudança de vida ao seu povo. Apesar que a tendência humana, a gente vê mais tarde, é uma tendência de ingratidão, de esquecer rápido, mas houve sim um avivamento, né? E só uma coisa que eu esqueci, uma outra característica, né, que não está aqui anotada e eu ia me esquecendo dela.
O avivamento, ele provoca mudanças sociais. Você sabia disso? Lendo sobre o avivamento do país de Gales, eu achei alguns pontos bem interessantes, que foram o seguinte: por que não foi fogo de palha ali? O avivamento do país de Gales ocorreu no começo do século XX, né, ali pelos anos de 1904 a 1906, mais ou menos, né? Depois você dá uma pesquisada aí, e é algo bem interessante, é algo que até nos inspira, inclusive. E, comprovadamente, houve uma baixa na taxa de criminalidade, de maneira que a polícia ficou ociosa. Os trabalhadores, né, e era um local onde havia muitas minas de carvão, eles chegavam 30 minutos antes para orar. Até os animais que eram usados nas minas deixaram de ser maltratados, né? Bares, pubs, né, que é da cultura anglo-saxônica ali, foram fechados. E 80% das pessoas que vivenciaram esse avivamento se mantiveram na igreja até o final de suas vidas. Então, uma outra característica de avivamento é uma mudança realmente, uma guinada social em um determinado grupo, né? Vamos lá, vamos voltar aqui para o segundo exemplo no Antigo Testamento de outro avivamento, que está lá em 1 Samuel, capítulo 7. Aí, primeiro, no mesmo capítulo 7, do 3 ao 6, e depois 10 e 11. Vamos lá. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu. Isso, verso 5. Reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram ali: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como um juiz. E aí, a gente avançando lá para o versículo 10, fala o seguinte: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo do Bet-car, matando-os pelo caminho. Amém? Então, nesse contexto, o povo de Deus também estava perdido até então, levando goleada lá dos filisteus, só derrota. E aí um homem se posiciona, um servo de Deus se posiciona, que é Samuel, né? Então, ele chama o povo, clama o povo a se arrepender pelos seus pecados, e o povo verdadeiramente se arrepende. A Arca da Aliança, nesse contexto, ela volta, né? Ela está lá guardada novamente entre o povo, a presença de Deus. E aí é uma virada de chave, outra virada de chave dos israelitas, né? Frente a um povo pagão que eram os filisteus. Amém? Vamos agora para o terceiro exemplo, que está no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias 8, a gente vai ler meio intercalado aqui, que eu dei uma resumida, porque senão ia ficar muito grande, né? A gente vai ler Neemias 8, é sempre o mesmo capítulo, viu? 1, 3, 5, 8 e 12. Mas vamos lá. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas.
pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. E aí pulando para o verso 3, ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Verso 5, Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. E lá no verso 12, então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Então aqui a gente também tem um contexto de crise. Nessa época os israelitas estavam subjugados e dominados pelos persas, e aqui já haviam construído os muros de Jerusalém, em versos anteriores, em capítulos anteriores. Mas o que é que avivou esse povo? O que é que fez com que eles tivessem alegria no Senhor novamente? Através de Esdras e através de sacerdotes. A leitura das Escrituras, a leitura da Palavra de Deus. Então, a gente está falando de avivamento, a gente está falando de arrependimento, a gente está falando de um posicionamento que não podia faltar, obviamente, o quê? Debruçar-se sobre a Palavra de Deus. E aí vamos para as características observadas, para ver se elas batem com a listagem que eu fiz anteriormente. Vamos lá. Nessas 3 situações aqui que eu li, houve, tudo isso partiu de um declínio espiritual. A partir de um servo de Deus, como referência também, foi um dos pontos de partida, ou uma peça fundamental ali, uma chave. A palavra de Deus é proclamada e afirmada. Há um retorno genuíno à adoração, ou seja, ninguém estava movido por emoção, ninguém estava movido simplesmente porque o ministério de louvor tocava, tinha lá um guitarrista muito fera, um baterista craque de bola. Não. Destruição de ídolos, Então, fala-se aqui de ídolos, estátuas mesmo, Estátuas pagãs. Mas quais são os ídolos que a gente tem que destruir? Como carne, como eu falei anteriormente. Qual é o ídolo que a gente tem que colocar para escanteio? Será que é a tua carreira? Será que são os teus sonhos seculares? Que não é pecado, lógico. Mas será que isso não tem sido um ídolo na tua vida? E isso está impedindo de que você abra espaço para o Espírito Santo te avivar? Arrependimento de pecados foi algo que eu citei aqui. Isso aqui é básico, isso aqui é fundamental. O povo, ele estava pecando, e quando você peca, Deus, o nosso Deus é um Deus santo, Então, Ele não admite que você esteja impuro. Então, Deus e pecado não combinam. Ou você vai agradar a um ou a outro. Sacrifício de louvor, Então, foi dito aqui pelo pastor Marcos, no culto passado, algo bem interessante, do seguinte: quem é que gosta de jejuar, de ficar com inanição de alimento por horas e horas? Muitas vezes você, ou boa parte das vezes, você não está afim de se ajoelhar, de ler a palavra, Então, isso é a tua carne. Lembra do beliscar que eu falei? Você tem, não está com vontade, vai sem vontade mesmo. A gente fala muito isso para Daniel, que agora Daniel é o desafio para que a gente o coloque no caminho do Senhor. Novo especial sentimento de alegria, e não só um sentimento passageiro, mas um sentimento de alegria permanente. Seguem-se também prosperidade e produtividade.
Prosperidade financeira? Também, prosperidade financeira. Mas, até quando me foi oportunizado, né, de dar a palavra aqui algumas vezes sobre prosperidade financeira, a prosperidade é um termo amplo. E é prosperidade para tudo, né? É um virar de chave. Vai permitir que o Senhor, Ele revele os sonhos do coração dEle, né? Que Ele tem planos para os seus filhos. E Ele tem prazer em revelar esses sonhos. Mas você tem que se posicionar, tomar uma atitude, né? Então, a prosperidade é um pacote bem amplo, né? E vai muito além do que o financeiro. E aí, né? A gente não costuma se debruçar sobre esse tema rotineiramente, cotidianamente. Vocês percebem que avivamento é algo que não é simples, não é aquela coisa, vai descer o Espírito Santo, né? As pessoas vão falar em línguas estranhas e vai haver um mover ali, feito em Pentecostes, né? A gente viu aqui que é muito mais do que esse pensamento limitado que muitas vezes a gente tem, né? A partir de mim mesmo. E aí, diante disso tudo que a gente falou até agora, o avivamento ele é coletivo por si só? Né? A gente vê que não, a gente percebe que não, que é uma outra limitação quando a gente pensa, né? Quando a gente não aprofunda sobre avivamento. O avivamento, por si só, ele não é coletivo, então ele não surge necessariamente da coletividade. Na maioria das vezes, ele vai surgir a partir do teu avivamento pessoal, né? E você vai contagiar outros e outros. Então, existem 3 tipos de avivamento, né? Que é o pessoal, o congregacional e o global. Vamos falar primeiro aqui um pouquinho do pessoal. A gente percebe o seguinte, que nos 3 exemplos que eu citei aqui, servos de Deus, eles são referências para o meio em que estavam inseridos, né? A gente tem Moisés, a gente tem Samuel e Esdras, juntamente com os levitas ali. E isso tudo que a gente que eu estou compartilhando aqui com vocês, né? E eu também a gente é ministrado quando a gente está estudando a palavra, é que o primeiro avivado tem que ser você, na sua casa. E assim, aqui na nossa igreja mesmo, a gente tem exemplos sobrenaturais de avivamentos familiares, né? A gente tem, por exemplo, a pastora Cristiane, sempre dá o testemunho dela aqui, lá em Branquinha, né? De Branquinha para o mundo, né? Começou o quê? Um avivamento na família dela. Então, a partir dela, a partir do avivamento nela, as pessoas enxergaram o Espírito Santo, enxergaram a Jesus e quiseram experimentar disso, né? Não foi de uma forma religiosa, litúrgica, fechada a um regramento, não. Foi mudança de postura, foi mudança de atitude, né? Lá em casa, eu e meu irmão Arthur, a gente ganhou Adriano, que é o meu irmão do meio, para o Senhor. Mas não foi com sermão, não, com postura, com atitudes que nós naturalmente não temos, né? É o Senhor, é o Espírito Santo que nos coloca, que nos capacita, que nos dá esse poder. Outro exemplo aqui na igreja também de avivamento familiar, né? Os Lira, né? A partir de uma pessoa, toda uma família foi ganha, e pessoas improváveis aos olhos humanos, né? Tem gente que olha assim, oxe, fulano para se converter vai ser muito difícil. Mas por quê? É a mente natural, muito limitada nossa. Quem move é o Espírito, não é você, não é a força do teu braço, né? Amanda também, né? Aí um avivamento casou com outro avivamento aqui, né? Glória a Deus. Então, pessoal, o primeiro avivamento parte da nossa casa. Na escola de adoradores, teve uma preletora aqui que falou uma coisa bem interessante, né, acerca disso. Às vezes você pula, salta, ajoelha, chora, rola no chão, né, dá estrelinha, dá mortal, bunda canastra, mas em casa é o velho homem ou a velha mulher, né, é a velha criatura. E aí, vai ter avivamento? E essa mesma pessoa muitas vezes, eu quero ir para as nações, mas não consegue nem dobrar a esquina, né? Como é que vai avivar uma nação?
Falta muito. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o avivamento congregacional, né? Vou dar o exemplo do CCA. O CCA é um exemplo de avivamento congregacional. Por quê? Porque começou no sofá de uma casa na rua São Vicente, em 2007, né, pastor? Em 2007. E olha ao teu redor aí, né? E é porque não veio todo mundo, né? Tem muita gente que não veio hoje ao culto. Então, isso é um exemplo de avivamento congregacional. E se você for parar para pensar, né? Eu falei lá sobre impactar o social numa localidade, numa região. Quantos divórcios o Senhor Jesus não impede? Quantos homicídios o Senhor Jesus não impede? Né? Quantos suicídios o Senhor Jesus não impede? Pensa aí, né? No combo total. Fora a salvação, que é o principal, né? Então, e reflete aí, principalmente vocês que aceitaram o Senhor, vivem a vida com Ele. Onde é que você estaria se o Senhor não tivesse te encontrado, te alcançado? Pensa direitinho aí, como é que seria a sua vida, onde é que você estaria, né? Será que você conheceria as pessoas que você conhece hoje, por exemplo? Eu duvido muito. Eu particularmente acho que eu nem aqui estaria. Estaria já na cidade do pé junto, né? Enfim. Um exemplo negativo, né? A gente falou do CCA e oramos, né? O Senhor tem falado muito sobre missões, inclusive missões até para fora do país, né? É uma igreja realmente que entendeu o ID do Senhor, é uma igreja missionada, mas nós temos também exemplos negativos, né? Onde esse avivamento não tem espaço, que são igrejas muitas vezes históricas, igrejas que caíram, infelizmente, no Deus da liturgia, da religiosidade, da mesmice, né? E assim, eu já escutei em algumas pregações, inclusive, que pastores aí fora se contentam com aquela garagem ali, né? Tem muita igreja de garagem, onde o pastor, não, tá bom, não vou crescer muito, né? Vou até aqui, já estou fazendo a obra e pronto. Não, Deus não te chamou para ter um pensamento limitado desse, não. Ide por toda a terra e fazer discípulos de todas as nações, né? A igreja do Senhor é uma igreja dinâmica, ela não é uma igreja morta, ela não é uma filosofia fechada a um grupo étnico, né? A uma nação. A gente tem, por exemplo, religiões não missionadas, né? Ou que não evangelizam, digamos assim. O próprio judaísmo é uma igreja assim. Eu já escutei e relato de um judeu falando, não, a nossa doutrina, a nossa fé, ela não é missionada feito o cristianismo, né? Mas o cristianismo, sim, né? O nosso Senhor, Ele nos chama para a gente se mover, não para a gente ficar parado, né? Cultos são maravilhosos, comunhões são maravilhosas. Olha, gente, eu falo isso na realidade de célula também, não só de igreja. Nós somos uma igreja em célula, mas até a ideia de célula é essa, é de se multiplicar. Então, é muito bom, é muito gostoso estar ali com os irmãos que a gente já conhece, já tem aquele laço de amizade ali, mas é para todo mundo ganhar asa, é para todo mundo voar, né? Cada membro ali, né? A igreja do Senhor, ela não foi feita para ficar sob quatro paredes, fechada, como um clube social, né? Como ali o grupo do dominó da praça. Não, não. A nossa igreja é uma igreja, porque é uma igreja dinâmica, é uma igreja para ganhar realmente o mundo, né? Porque nós cremos e, de fato, é a verdade, né? O que nós lemos, o que nós estudamos, ao que nós entregamos, é a verdade. Não há outra. Tudo que é separado do que o Senhor pregou, da palavra de Deus, tudo fora disso é falso. Amém? E avivamento global, né? Eu falei aqui que missões é a missão da igreja, né? E de fato é. Então,
É um ordenamento. Então, se a gente estiver preso, limitado, não querendo ganhar pessoas, ganhar vidas para o Senhor, evangelizar, falar dele, né? Se a gente não estiver fazendo isso, a gente está desobedecendo. Por quê? Porque foi um ordenamento do próprio Cristo, foi um ordenamento de Jesus. Não é André que fala, não é o pastor Marcos que fala, né? Não é nenhum pregador que fala, isso não vem da nossa cabeça. Isso é um ordenamento, é bíblico, né? Está nas Escrituras. Bom, pessoal, avivamento global, né, tem muito a ver com o quê? Com missões, eu acabei de falar. E assim, eu vou falar um pouquinho de um evento, que inclusive não se trata apenas de um evento em si, o evento é um pontapé inicial, do qual eu desfrutei agora domingo, né, domingo não, sábado, e muitos de vocês também, que foi o Descend, lá em São Lourenço da Mata, na Arena Pernambuco. E pegamos um sol tremendo, né? Até a gente estava meio desanimado e tal, assim, entre aspas, né, amor? Vamos confessar aqui, né? Não, eu não tenho mais idade não para ficar em pé. Oxi, então eu vou sair da polícia, que eu fico horas e horas às vezes no sol, atendendo um acidente lá, né? Então, e assim, a gente recebeu muito, foi muito gratificante, foi muito edificante, né? E lembrando que não foi apenas um evento, não foi apenas uma palavra legal, mas foi algo que nos instigou, né, a nos retermos o que lá foi dito, né? Fora o que o Senhor tem falado, em especial comigo, com Cláudia, né? Através de pessoas, através da palavra, através de circunstâncias, mas algo permanente, né? Para a gente reter. E veja como o Espírito Santo, a obra do Senhor, ela se encaixa perfeitamente, né? A gente teve aqui uma escola de adoradores, onde uma coisa ficou muito marcada, né? Em especial com a palavra do pastor Rogério, lá do Maranhão. Aqui é legal, aqui é bacana, você escuta uma palavra, o Senhor fala contigo, como já falou outras vezes em outros eventos, em outras escolas, né? Em outras conferências, mas e a segunda-feira, e a terça-feira, e a quarta, a quinta, a sexta, e o passar dos meses, né? Aquilo que você reteve, você está se posicionando para tal, né? Eu falei aqui que um dos pontos para que haja um avivamento é o quê? É que cada um de nós nos posicionemos. Então, alguns dados foram bem interessantes, né? Que eles, nas pregações, eles falaram lá. E eu não tinha noção disso, particularmente eu não tinha noção disso. Vocês sabiam que 3,4 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus? Sabiam disso? 3,4 bilhões de pessoas é quase, aproximadamente 40% da população da Terra, né? Então, a gente tem que apressar o passo, a gente tem que acelerar. Se a gente quer realmente o Maranata, né, ora vem Senhor Jesus, né, a palavra dele ela tem que ser, né, mesmo com toda a tecnologia, com toda a informação que há hoje, 3,4 bilhões de pessoas nunca nem ouviram falar em Jesus, né? Não é aquela pessoa ali que era declaradamente, né, era um católico de IBGE, né, que no contexto ocidental, eu sei que tem Jesus e tal. Não, é zero, nunca ouviram falar de Jesus. E, apesar de o Brasil ser o segundo país que mais envia missionários ao redor do planeta, hoje nós temos aproximadamente 20 mil missionários espalhados por várias nações. Se você pensar direitinho, se você tiver uma noção bem básica assim, de matemática, 3,4 bilhões de pessoas, 20 mil pessoas, é menor que é um Davi em miniatura enfrentando um Golias com tamanho real, não é verdade? Então, algo tem de errado, né? Com o mundo globalizado que a gente vive, com a tecnologia que a gente tem, falta muito, né, para o Maranata, pelo visto. E, ao mesmo tempo, o que me chamou a atenção lá foi o seguinte, foram as profecias em relação ao Brasil, né? Então, falou-se o seguinte, que no século XIX,
o celeiro de missionários era a Inglaterra. No século passado, foram os Estados Unidos. E agora o Brasil é a bola da vez. Amém? Eu estou até aqui com a camisa do Descende, né? Né, Edilson? eu ia vir com a camisa polo, né? Como de costume. Aí, não, vá boizinho, né? Minha mulher ali, vá boizinho. Você é um flamer. Não, bote esse tênis aqui e tal. Eu, tá certo. Você vai falar do Descende e tudo. Aí eu, tá bom. Então vou boizinho mesmo. Então, pessoal, uma coisa muito interessante, e assim, na qual eu estava refletindo também há algum tempo, é o seguinte: nós temos um dom de afeto que o Senhor colocou em nós, como brasileiros. Então, a facilidade que nós temos de fazer amizade, e eu digo o seguinte, que o nordestino ainda é o mais brasileiro de todos, né? Na verdade, quem aqui teve me perdão aí se tiver algum sulista, né? Eu sou natural do estado do Rio, carioca ainda é mais desenrolado um pouco, mas o mais brasileiro de todos, para mim, na minha opinião, é o nordestino. Assim, o afeto, né? A receptividade, né? É o fazer amizade ali, tá numa fila de um banco ou de qualquer coisa que seja, né? E já conhece, já bate, já troca um papo ali com a pessoa, né? O estrangeiro ele estranha isso, né? O americano estranha isso, o europeu no geral, o não português, o não latino, ele estranha muito isso, né? Então, tem até na internet uns estrangeiros que aprenderam português e aí eles ficam conversando entre si. Não, o brasileiro é um bicho engraçado, né? Numa fila ali, parece que um é amigo do outro desde a infância, né? Mas na verdade se conheceram ali, naquele instante. E assim, pessoal, o que é que eu quero dizer com isso, né? A gente tem uma ferramenta, né, que Deus colocou em nossas mãos, que é justamente essa boa relação, essa facilidade, essa aptidão para ser transcultural, né? Eu sei que nem todo mundo tem o chamado para sair daqui e ir para um outro país, uma outra cultura, um outro idioma. Sabemos disso, né? Que muitos vão fazer a obra no próprio local. Mas, de forma natural, você é um missionário local, né? E outra, você pode contribuir com oração, você pode contribuir com recursos. Nós temos, né, a Maria Vitória, que está na Alemanha, e tem muitos irmãos bem fiéis que têm contribuído com valores diversos. E nisso aí você está aplicando, né, ali o seu recurso, o seu tempo, para a missão, né? Tem uma ponta de flecha lá no outro continente, falando de Jesus, levando o Evangelho para pessoas que não conhecem ao Senhor. E para que essas pessoas sejam impactadas, né, tenham suas vidas impactadas, assim como cada um de nós aqui, quando o Senhor nos tirou da lama do pecado, né, de eles desfrutarem isso também. Amém? Então, falando de Descende, eu queria chamar aqui Cláudia, né, pedir a permissão ao pastor, que ela queria testemunhar um pouquinho sobre o que foi vivenciado lá, né? Eita, precisava bater palma não, minha gente. Não, gente, é rapidinho. Quando André me falou que ia falar só um pouquinho do que Deus tinha feito lá, eu disse, amor, deixa eu falar, porque eu acho que as coisas do Senhor a gente precisa aprender a testemunhar. Porque se a gente não testemunha, né, as pessoas não... Tem pessoas que, infelizmente, tem que crer, tem que olhar, tem que ver, né? Tem que dizer, meu Deus, Jesus é isso mesmo. Né? Então eu disse, rapidinho, não vou atrapalhar a sua palavra. Mas nós estávamos lá em um momento em que a esposa de Theo Hayashi, ela começou a orar. E aí foi já no final da noite, já pegou a noite, não foi? Foi o último. E aí ela começou a pedir avivamento, começou a pedir mover do Espírito Santo, começou a pedir, Espírito Santo vem. E disse, agora, quem não fala em língua vai falar. E começou aquele mover, minha gente, era palpável, assim, o mover do Espírito Santo. E eu parei assim, eu disse, Senhor, eu sei que Tu tem alguma coisa para mim.
E aí eu coloquei a mão na minha cabeça, e eu mesmo orando por mim mesmo. E eu dizendo, Senhor, eu quero mais. Eu não estou satisfeita com o que eu já recebi até agora. Eu quero é mais do Senhor, derrame. Derrame, derrame, Senhor. E eu comecei a clamar, pedir ao Senhor. Minha gente, eu sei que uma pessoa que eu pensei que tinha sido meu esposo, né? Colocou a mão assim nas minhas costas. E eu senti aquela coisa assim. Eu disse, meu Deus, André está orando por mim. Vai, Senhor, derrama, derrama mesmo. E aí começou uma ministração. Quando eu vi, foram várias mãos. E eu disse, André, o que foi aquilo? Foi muita gente, foi. Ele fez, menino, começou a chegar um monte de gente orando por ti. E começou a botar a mão, eu também botei, começou a chegar. E eu disse, meu Deus, eu senti tanto poder de Deus. Eu sei que eu fui pro chão, caí. Quem estava do meu lado disse, menino, eu fiquei até com medo, que tu estava parecendo que estava tendo uma convulsão. Aí eu disse, não, menino, não foi convulsão, foi Espírito Santo. E assim, foi um mover, minha gente. Eu sei que eu fiquei lá por alguns minutos e me levantei. E ela começou a orar, continuar orando agora por cura. E eu não estava lembrando de nada que pudesse, assim, pedir, né, por mim. Só que eu estava ali naquele mover e eu tinha recebido realmente uma presença muito forte do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo disse assim, pula agora. E eu, pula? Porque todas as vezes que eu estava lá no descende, e eu já tenho isso, né? Desde que eu tive os partos, eu tinha problema de bexiga baixa. Então, estou falando de modo popular para vocês saberem. Eu não posso pular, eu não posso rir. Porque, né? Sai um monte de xixi. Aí eu disse, meu Deus, eu não consigo pular aqui no descende. E eu dizendo, que coisa chata. E eu me incomodando com aquilo, né? Mas, minha gente, depois lá do mover, do poder, que eu pedi, que eu clamei, na hora, eu disse, escutei aquela voz, pula agora? Minha gente, eu pulei tanto, glória a Deus! E eu falei para as meninas, minha gente, eu estou pulando, olha, vê só, vê. Aí comecei a pular. As meninas que estavam do meu lado, Esther, Rainara, estavam tudo do meu lado. E eu disse, olha, Esther, vê só, eu vou pular. Aí comecei a pular. Meu Deus, minha gente, eu fiquei tão feliz. E eu disse, meu Senhor, eu nem pedi por isso, mas eu me permiti estar naquela atmosfera, sabe? Na hora eu disse, Senhor, Tu tem mais para mim, eu quero mais, eu tenho sede e fome. E eu deixei entrar naquela atmosfera. E na hora que a pastora lá começou a orar por cura, eu recebi sem nem pedir. E na hora fui curada. E hoje de manhã eu vim ministrar aqui, né? Eu disse, Senhor, eu fui curada, eu recebi. Vou dar uns pulinhos. Comecei a pular lá no quarto. E nada, eu disse, meu Deus, Tu és maravilhoso. Vamos dar glória a Deus, vamos. Amém. O Senhor é bom demais. Gente, eu estou finalizando, né? E, assim, o que eu quero contar para vocês como experiência profissional, experiência pessoal, sobre o que é a gente se posicionar, né? O quanto as comportas dos céus são abertas quando você se posiciona. Quando você realmente vai para um lugar que inicialmente pode ser ou parecer desconfortável, né? Mas onde as bênçãos, elas são tremendas. E, assim, a gente nunca foi, desde que na nossa conversão, que foi em 2012, tem 13 anos, vai fazer 14 agora, de ser alguém que vem para o culto, fica no banco e tal. Não, a gente é líder de célula desde o Pará, né? Mas o que nós temos vivenciado nos últimos tempos, né, de o Senhor revelar o que está no coração dele como plano, né, e eu repito a vocês, Ele tem esse plano para cada um de nós, e Ele tem prazer em revelar isso, né, são realmente coisas sobrenaturais, né, de você, por exemplo, assumir um ministério de adolescentes com 40 e alguma coisinha, né, de tempo. Eu sou professor de educação física de formação,
Inclusive não gostava de adolescentes, de trabalhar com adolescentes, né? Gostava sempre ali até o pré-adolescente, na 7ª série, que hoje é o 8º ano. Mas enfim, tem sido uma bênção, tem sido uma maravilha. Eles são uma bênção, né? E o Senhor faz coisas tremendas através do ministério, na vida deles. Eles são realmente nossos filhos postiços, né, amor? E nunca me deram um pingo sequer de dor de cabeça. Pense, pelo contrário, disposição total, né? Eles é que nos puxam, que nos movem, eles é que nos instigam, né? Que nos esticam. Então, eu dei o exemplo da Flame, mas o Senhor tem revelado outras coisas em nossos corações, né? Coisas adiante. E isso só é possível se você se permitir, né? A passar por um avivamento. Assim como os homens de Deus, né? Que eu citei aqui, eram homens de carne e osso, né? Eram homens sujeitos a tentações, eram homens sujeitos a pelejas, né, naturais, da mesma forma que nós. Então, nós, inclusive, né, a gente falou aqui da velha aliança, nós ainda temos a maior de todas as vantagens, que é o Senhor Jesus em nossas vidas, que nos aliança com o nosso Pai novamente. Amém? Então eu queria, a gente separou esse momento agora, para que você fechasse seus olhos, né, para que você orasse em cima dessa palavra que foi ministrada aqui, não por mim, mas pelo Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo falou com muitos aqui, né? Falou com cada um, na verdade, aqui, que Ele tem planos para você, né? Fecha os teus olhos. O Espírito Santo nos foi dado como um amigo, como alguém que está do nosso lado, como alguém com o qual a gente pode contar, com alguém que nos reveste de poder, né? Seja como aquela passagem, né, onde Jesus, passando na multidão, a mulher apenas tocou ali na sua túnica e foi curada. Então ele falou que nós seríamos também capazes de fazer coisas, né, dessa natureza. Por quê? Por nossa causa em si? Não, lógico que não. Mas porque nós recebemos, nós fomos revestidos do Espírito dele, do Espírito Santo de Deus. Amém?